Ninguém rouba o seu futuro financeiro de uma vez. Ele é levado aos poucos e em silêncio. Não é uma crise. São hábitos pequenos e inofensivos, repetidos todos os dias, que corroem sua liberdade sem que você perceba. Você já parou para pensar por que algumas pessoas trabalham duro a vida inteira e mesmo assim continuam presas financeiramente? Por que o dinheiro entra, mas nunca permanece? Porque o tempo passa. Os anos se acumulam. E a sensação interna é sempre a mesma, a sensação de que você deveria estar muito mais à frente. O sabotador mais perigoso não faz barulho. Ele não avisa. Ele não aparece como um vilão evidente. Ele mora na sua rotina, na forma como você pensa, nas decisões automáticas que você toma quando ninguém está olhando. E a verdade desconfortável é simples e direta. Não é a falta de dinheiro que destrói o futuro financeiro de um homem. É a falta de consciência. Hoje você vai enxergar os sabotadores silenciosos que estão roubando o seu amanhã. E mais importante do que isso, você vai entender como retomar o controle antes que seja tarde demais. Seja bem-vindo ao Império Livre. Este canal é para homens que decidiram parar de sobreviver e começar a dominar a própria vida financeira, emocional e espiritual. Aqui não existe fórmula mágica. Existe responsabilidade, existe estratégia, existe disciplina. Se você quer fazer parte dessa transformação, inscreva-se no canal agora. Isso não é apenas um clique, é uma decisão. E escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu não saboto mais o meu futuro. Escrever isso é assumir um compromisso com quem você está se tornando. Quando se fala em fracasso financeiro, a maioria das pessoas procura culpados externos. Salário baixo, economia difícil, falta de oportunidades. Mas a realidade é mais dura do que isso. Existem pessoas ganhando pouco que constroem patrimônio ao longo do tempo. E existem pessoas ganhando muito que vivem endividadas, ansiosas e presses. A diferença não está no quanto entra, tá no que se repete. Hábitos são votos silenciosos que você dá todos os dias para o tipo de futuro que deseja construir. E o problema é que muitos desses votos são dados no automático, sem reflexão, sem intenção. O primeiro grande sabotador silencioso é a ilusão do depois. Depois eu organizo, depois eu invisto, depois que eu ganhar mais eu me preocupo com isso. Depois, vira nunca. Enquanto você espera o momento perfeito, o tempo passa. E o tempo é o ativo mais caro que existe. O segundo sabotador é a normalização do caos financeiro. Viver no limite e não saber exatamente quanto se gasta por mês. Depender do próximo salário como se fosse oxigênio. Isso vai se tornando normal. E o que é normal raramente é questionado. Outro sabotador poderoso é a falsa recompensa. Você trabalha duro, se estressa, se cansa mentalmente e emocionalmente. E usa o consumo como anestesia. Compras impulsivas, prazeres imediatos, pequenas fugas disfarçadas de merecimento. O problema não é gastar dinheiro. O problema é gastar para fugir de uma vida que você mesmo construiu sem intenção. E talvez o mais perigoso de todos seja a ausência total de estratégia. Muitos homens são disciplinados no trabalho, cumprem horários, entregam resultados, mas são completamente infantis quando o assunto é dinheiro. Agem por impulso, decidem no emocional. Não tem plano, não tem método, não tem direção. Ao longo deste vídeo você entende como esses sabotadores se formam, por que eles são tão eficazes e como desarmá-los antes que destruam o seu futuro em silêncio. Agora vamos aprofundar. O primeiro hábito destrutivo é confundir renda com prosperidade. Ganhar mais dinheiro não resolve desorganização financeira. Sem controle, todo aumento de renda vira aumento de padrão de vida, não aumento de patrimônio. Isso cria a prisão dourada. Por fora parece sucesso. Por dentro existe dependência, ansiedade e medo de perder tudo. O segundo hábito é não pagar a si mesmo primeiro. Você paga contas, paga impostos, paga os outros, paga o sistema. E o que sobra? Se sobrar, você chama de investimento. Essa é uma inversão perigosa. Quem não se prioriza financeiramente, passa a vida inteira trabalhando para os sonhos de outra pessoa. O terceiro hábito destrutivo é terceirizar decisões, depender de dicas, de modinhas, de opiniões aleatórias, seguir o que todo mundo faz porque todo mundo faz. Homens fortes pensam por princípios. Homens fracos seguem tendências. Outro sabotador silencioso é a falta de clareza de propósito. Quando você não sabe exatamente por que quer dinheiro, qualquer gasto parece justificável, mas quando existe um objetivo claro, um plano definido, um propósito maior, o supérfluo perde força automaticamente. E existe também o hábito perigoso de não enfrentar a própria realidade, não olhar o extrato bancário, não somar dívidas, não encarar números.
Ignorar o problema não o torna menor, apenas o torna mais caro no futuro. A pergunta que fica é simples, direta e desconfortável. Se você continuar repetindo exatamente os mesmos hábitos pelos próximos 5 anos, onde você vai estar financeiramente? Existe um padrão comum entre homens que constroem riqueza com consistência. Eles param, eles planejam e eles agem com intenção. Estudos em economia comportamental mostram que o maior inimigo do investidor não é o mercado, é o próprio comportamento. Impulsividade, excesso de confiança, medo do perder. É por isso que estratégia vence motivação. Motivação passa. Estrutura permanece. Pense na sua vida financeira como uma guerra silenciosa. Não vence quem é mais agressivo, vence quem é mais disciplinado. Um homem sem plano financeiro é como um general sem mapa. Pode até lutar bem, mas está condenado a se perder. Foi exatamente por isso que eu criei o método 3P. Pare, planeje e prospere. Não é sobre promessas irreais, é sobre estrutura, clareza e processo. Parar de agir no impulso. Planejar com consciencial. Prosperar de forma consistente. Se você quer dar o próximo passo, o link está na descrição. Mas lembre-se de uma coisa, o método só funciona para quem decide assumir o comando da própria vida. Dinheiro não respeita emoção. Ele respeita processo. Os maiores inimigos do seu futuro financeiro não gritam. Eles sussurram. Eles aparecem como conforto, como distração, como desculpas aceitáveis. A ilusão do depois. A normalização do caos. O consumo como fuga. A ausência de estratégia, o medo de encarar a própria realidade. Tudo isso constrói um futuro frágil, mesmo quando por fora tudo parece normal. A boa notícia é que hábitos também funcionam ao contrário. Pequenas decisões conscientes, repetidas todos os dias, constroem liberdade. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser intencional. Você não precisa de mais sorte, você precisa de mais clareza. O homem que domina o dinheiro não é escravo do dinheiro. Ele usa o dinheiro como ferramenta para proteger sua família, sua fé, seu tempo e sua missão. E isso começa agora, não amanhã, não quando sobrar. Agora, se você chegou até aqui, parabéns. Isso já coloca você à frente da maioria. Poucos homens têm coragem de encarar os próprios sabotadores. Menos ainda, têm disciplina para vencê-los. Se esse vídeo fez sentido, curta, compartilhe e se inscreva no Império Livre. Aqui nós não alimentamos ilusões, nós construímos estruturas. E nunca se esqueça disso. A verdadeira liberdade financeira começa no silêncio das decisões certas. Nos vemos no próximo vídeo.